Essas são 4 dicas, 4 técnicas poderosíssimas, que a partir do momento que você dominar e começar a executar isso com maestria, você vai subir muito no patamar da sua liderança. Pode ter certeza disso. A tua equipe vai confiar em você e a tua empresa vai ver que você é capaz de conduzir a tua equipe de maneira eficiente. E aí você só tem a crescer. E aí, líderes, tudo bem? Como é que vocês estão? Joia? Bom, hoje o nosso tema são 4 ferramentas poderosas, 4 técnicas poderosas de liderança. Mas, Márcio, por que eu tenho que saber das técnicas de liderança? Para você ser um líder mais completo, para você ter na sua mão aquilo que todo mundo chama por aí de liderança situacional. O que vem a ser isso? Nada mais é do que você, em cada situação ou em cada problema que você tenha, você consegue lidar de uma maneira diferente. Então é importantíssimo que você tenha essas ferramentas na sua mão para que sempre, nunca te falte argumentos, nunca te falte palavras para que você consiga ter essa liderança saudável que a gente tanto busca, certo? Então vamos lá, a aula de hoje é extremamente técnica, obviamente, como não poderia deixar de ser, o nome mesmo diz, que nós vamos falar sobre 4 técnicas poderosas de liderança. Das mais fortes, das mais usadas, das mais comprovadas, tá? Tanto pela psicologia quanto na prática, certo? A primeira que nós vamos falar, pessoal, é a teoria DISC. Que vem a ser a teoria DISC? Teoria DISC é um conceito onde a gente analisa o perfil das pessoas. A gente vai fazer uma análise comportamental do perfil das pessoas na teoria DISC, em busca de entender o perfil dessa pessoa. E a partir do momento que você entende o perfil dessa pessoa, você passa a lidar com ela com muito mais facilidade. Fica tudo muito mais tranquilo de lidar. Você passa a entender que muitas das coisas que essa pessoa faz, muitas vezes não é de propósito, muitas vezes não é para atrapalhar a sua vida, pelo contrário. É simplesmente o perfil dela que pede para que ela age dessa maneira. E aí quando a partir do momento que você sabe disso, você começa a lidar com essa pessoa de maneira diferente, ou da maneira certa, melhor dizendo, tá? Então a teoria diz que vem de encontro a isso, você estudar perfil comportamental. Quais perfis comportamentais, Márcio? Olha, foi listado 4 perfis comportamentais onde você vai conseguir enquadrar uma pessoa. Tá? A gente vai dar uma passada rapidamente aqui nos 4 para que você entenda, para que você tenha uma noção de como é essa ferramenta DISC. Então nós vamos falar sobre o perfil de dominância, perfil de influência, o perfil de estabilidade e o de conformidade. Tá? Então cada um desses perfis vai ter as suas próprias características. As pessoas que vão se enquadrar nesses perfis, tá legal? Então vamos lá, o primeiro, conforme eu já disse, é o de dominância. O que vem a ser o perfil de dominância? É aquela pessoa que só tem focos em resultados, é aquela pessoa que não está nem aí para as pessoas, o único interesse dela são os resultados, não importa como, não importa o que ela tenha que fazer para conseguir esses resultados. Tá? Então quais são as características? Ela tem algumas características positivas. Sim, todos nós temos características positivas, tá? Todos esses perfis que eu disse, haverão características positivas e as características que a gente chama de limitantes. Logo você vai entender o porquê que é interessante você saber quais são as características limitantes das pessoas, tá? As positivas do dominante, que é o cara que só tem foco no resultado, é simples. Ele é uma pessoa muito exigente. Ele vai exigir ao máximo
seja dos colegas, seja do líder, se ele for o líder dos colaboradores dele. Então é uma pessoa extremamente exigente. Ele é um líder de nascença. É aquela pessoa que você bate o olho nela em qualquer situação, ela já desponta como líder. Aonde tiver 2 ou 3 pessoas reunidas, ela vai se sobressair e vai buscar uma posição de liderança. Ele é pioneiro, ele é um cara que tem muitas ideias, ele tem muita energia. E isso é muito positivo. Porém, ele pode se tornar... Quais são as características limitantes desse dominante? Ele pode se tornar arrogante, se ele não souber dominar isso, se ele não souber controlar isso. Ele é uma pessoa que fala sem pensar. Sabe aquela pessoa que dá uma chapuletada sem pensar? E depois não se arrepende, depois não volta atrás? Aí já entra a arrogância novamente. Ele cria medo nas pessoas. As pessoas costumam ter medo desse tipo de líder, certo? Desse líder de dominância. Ele não é um bom ouvinte, ele não sabe ouvir. Você está vendo? Quais são as características do dominante? Agora vamos falar um pouco sobre o influência. Quem é aquela pessoa que tem um alto I, que a gente fala, um alto poder de influência nos seus liderados, nos seus amigos, nos seus relacionamentos em geral? É uma pessoa normalmente que ela é muito entusiasmada, aquela pessoa que chega dando bom dia para todo mundo, chega a ser insuportável, não é? Mas é aquela pessoa que para conversar com todo mundo. Ele é muito otimista, é aquela pessoa que tem aquele comportamento de político mesmo, sabe? Ele é muito persuasivo, ele consegue convencer as pessoas. O influente é uma pessoa muito bem-humorada, e isso é muito positivo. Ele influencia as pessoas através do bom humor dele, sendo persuasivo, entusiasmado, otimista. É aquela pessoa para cima, tudo está muito bom e vamos melhorar, vamos fazer tal. Isso é muito bacana. Porém, essa pessoa de influência normalmente ela costuma ter algumas características que vão limitar o crescimento dela. Por exemplo, quando tem algum conflito, ela é a pessoa que vai abandonar esse conflito. Ela não quer saber de rolo, ela não quer saber de encrenca para o lado dela. Ele é demasiadamente otimista. Não é aquela pessoa que para planejar, certo? Ele tem muito foco nas pessoas. Ele acredita muito nas pessoas. Porém, ele costuma a não acabar os projetos que ele inicia. Ele costuma a não terminar nada. Ele tem pouca acabativa, que a gente costuma dizer. Tá? Ele é muito indireto na comunicação, é aquela pessoa que dá indireta. Por que ele dá indireta? Ele evita confrontos, o conflito. Tá? Ele fala muito rápido. E todas as vezes que ele pega para falar, ele gera muito ruído, as pessoas não entendem muito bem o que ele diz. Lógico, quando estiver falando de alguma coisa séria, porque normalmente ele consegue ser muito persuasivo. Tá? Ele tem muito problema com o tempo, por isso que ele não entrega as coisas. Ele dá atenção para todo mundo, ele busca ajudar todo mundo, e isso limita o crescimento dessa pessoa. Agora vamos falar um pouco sobre a pessoa de estabilidade. Que vem a ser uma pessoa de estabilidade? É aquela pessoa que planeja as coisas. É aquela pessoa que o foco dela é nas pessoas, certo? Ele tem muita entrega, ele tem muita acabativa. E ele consegue conquistar a confiança das pessoas. Ele é uma pessoa leal, ele é uma pessoa confiável, ele é paciente, tá? Então, essas são as características positivas de uma pessoa de estabilidade. Seja um líder, seja um colaborador. Então, a partir do momento que você tem o domínio dessas ferramentas, você começa a entender cada perfil das pessoas. E aí mais na frente a gente vai falar como lidar com essas pessoas, tá? Características limitantes da pessoa de estabilidade. Ele é possessivo, ele guarda rancor, ele é uma pessoa que guarda rancor, ele é tolerante demais. Por quê? Porque ele internaliza os sentimentos dele, ele corre pouco risco, conforme eu já disse, ele é planejador,
ele é um cara que senta, estuda, monta uma estratégia, então ele não gosta de correr riscos. E não correr riscos para um líder é algo para se preocupar, tá? Todo líder tem ou deveria ter essa característica de correr risco, porque você está trabalhando com o ser humano. É lógico que em algum momento você vai ter que arriscar, se arriscar, certo? Então vamos agora ver a pessoa de conformidade, que já é a nossa quarta perfil do DISC, da teoria DISC. A pessoa de conformidade, o que acontece com ela? Ela é uma pessoa que tem muito do dominância, porém ele busca muito resultado, mas exige muita qualidade. Já a pessoa de dominância é só resultado. Essa pessoa de conformidade, ela é resultado e com muita qualidade. Então chega a ser um perfil muito atrativo para as empresas. As empresas gostam muito desse perfil de conformidade na liderança, tá? Então ele exige um alto padrão de qualidade. Ele é uma pessoa muito cuidadosa, ele é uma pessoa que acaba, entrega, e quando entrega perfeito. Então ele exige que a equipe dele também seja assim, tá? Então, se normalmente uma pessoa que é líder e tem um perfil de conformidade, que é essa pessoa rigorosa, com padrão de qualidade elevado, ele vai exigir isso da sua equipe. Agora você imagina se dentro da equipe dele tem uma pessoa de influência, como a gente acabou de dizer. Uma pessoa de influência é aquela que não acaba as coisas, é aquela que ajuda todo mundo e tudo mais. Está feito o conflito. Então, a partir do momento que você passa a entender os perfis DISC e a usar isso a seu favor, você se entender, fazer a sua análise DISC e depois fazer a análise DISC de cada uma das pessoas que trabalham com você, você vai saber exatamente como lidar com essa pessoa. E nós vamos ver daqui a pouco que saber exatamente como lidar com as pessoas vai te ajudar na próxima ferramenta, que é quando a gente vai falar um pouco mais sobre feedback. Por quê? Porque a partir daí você entende a pessoa, você sabe com quem você está lidando, qual é o perfil dessa pessoa e vai saber exatamente como pegar no calcanhar de Aquiles dela. E a partir daí você vai liderá-la com mais facilidade. Mas voltando aqui para o pessoal de conformidade, ele também tem as características limitantes dele, tá? Primeiro, para ser uma pessoa que trabalhe com tanta qualidade, ele é uma pessoa que vai requerer muitos dados. É aquela pessoa que vai demorar para tomar uma decisão, por exemplo, porque ela precisa estar abastecida de muitos dados, de muita coisa. Ela também não é uma pessoa que corre riscos. É lógico, ela precisa de muitos dados, ela vai analisar os dados e se houver alguma coisa que ela acha que não está de acordo com o que ela pensa, ela não vai correr os riscos, ela vai optar pelo caminho mais seguro, certo? Ele normalmente é muito duro com ele mesmo, e a pessoa que normalmente é muito dura com ela mesma, a tendência é que ela seja muito dura com as pessoas da equipe dela. Sendo muito dura com as pessoas da equipe dela, normalmente ela vai ter muitos problemas na liderança. Ela não vai ser uma pessoa flexível, é aquela pessoa que exige e é assim e acabou, e normalmente é do jeito dela que as coisas têm que ser feitas, tá? Então você entendeu quais são os benefícios que o estudo da teoria DISC pode trazer para a sua liderança? A partir do momento que você estuda essas características das pessoas, as positivas e as limitantes, você como líder passa a entender essa pessoa e a conseguir tirar dela o melhor que ela pode te dar, apesar dessas características limitantes que todos nós temos, certo? Essa é a grande vantagem da teoria DISC para um líder. Então vamos lá, qual é a próxima técnica poderosa para ser líder? Então vamos lá, primeira, teoria DISC. Agora a segunda, é o líder saber que ele deve conectar as metas pessoais das pessoas com as metas da empresa. Mas como assim?
A pessoa está lá na empresa, cada um cuida da sua vida. Exatamente, mas o líder tem que estar ciente do que é que a pessoa está buscando naquele momento, tá? Então, a partir do momento que o líder sabe de qual é o projeto pessoal da pessoa, como líder, ele vai alinhar essa expectativa da pessoa. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui que é muito comum. Você tem um jovem na sua equipe e esse jovem resolve comprar um carro financiado em 36 meses. Nada de errado com isso, todo mundo faz isso em algum momento da vida, tá? Mas a partir do momento que um líder sabe que esse jovem tomou essa iniciativa ou está executando esse projeto, ou é um sonho dele ter determinado carro e tudo mais, tudo bem, mas será que você vai permanecer aqui na empresa ainda por mais 36 meses? O líder se põe numa posição de como que eu posso ajudar essa pessoa a sim permanecer na empresa, a conquistar esse sonho dela, a quitar o carnê, vamos dizer assim, não é? Então você começa a se aproximar dessa pessoa e falar, ó, fulano, esse tal comportamento, que a gente já entra agora na terceira dica, que é o feedback, e você começa a alinhar os comportamentos dele, o que a empresa espera dele, para que ele sim consiga cumprir esse projeto de 36 meses, e depois você conquista a confiança dele para que venham outros projetos, talvez uma casa em 30 anos, não sei qual é o projeto das pessoas, existem N, tá? Mas você, líder, quando você alinha as metas das pessoas, as metas da equipe, tanto de crescimento quanto de estabilidade no emprego, que também é muito importante, aí sim você está sendo um verdadeiro líder, que você está servindo essa pessoa. E essa pessoa passa a depositar na sua figura de líder algo que é essencial para qualquer líder, que chama-se confiança. Essa pessoa, ela vai trabalhar por você, porque ela confia em você, porque ela sabe que você realmente, verdadeiramente, tem o objetivo de ajudá-la a conquistar os sonhos dela, tá? Olha que técnica interessante. Não é simples? Não é simples. O líder precisa ter muito tato. Uma das ferramentas que vão ajudar você a conquistar isso daí é a teoria DISC. Então você percebe que tudo vai se tornando um ciclo de liderança. As ferramentas vêm, ou melhor dizendo, as técnicas de liderança vêm para te ajudar a entender e poder servir da melhor forma possível os seus liderados. É só isso, tá? E aí, a partir desse momento, você vai estar sempre realimentando. A partir do momento que a pessoa depositou em você a confiança dela, você vai estar sempre fazendo parte das decisões de vida dessa pessoa. E aí você vai sempre buscar realinhar as expectativas com as metas da empresa. A liderança acaba se tornando muito mais prazerosa e muito mais fácil na prática, tá? Então, conforme eu disse, vamos agora para a terceira ferramenta poderosa de liderança, ou técnica poderosa de liderança, o nosso famoso e velho feedback, que não é feedback, que não é sessão de tortura, que não é nenhum tipo de conversa para você desmoralizar ninguém, muito pelo contrário. O feedback é a ferramenta que vai estar sempre à mão do líder, sempre baseado, sempre para conseguir melhorar as pessoas e nunca denegrir a imagem de ninguém e nunca dar bronca em ninguém, não é nada disso, tá? Então aqui, hoje, o que eu vou presentear vocês com isso daqui hoje? Eu vou falar para vocês como que você se prepara para um feedback. Olha que legal. Então vamos lá. Primeira coisa, nunca dê feedback de cabeça quente. Aconteceu alguma coisa, a pessoa teve algum tipo de comportamento com o qual você não concorda? Tudo bem. Você vai procurar deixar a poeira abaixar, certo? A hora que você tiver com os ânimos estabelecidos, com os nervos de volta no lugar, aí sim você vai chamar essa pessoa para o feedback. Por quê? Porque você vai sempre focar no comportamento da pessoa. Mesmo que a pessoa tenha tido uma falha técnica brutal. A
pessoa foi lá e cometeu um erro brutal. Ele normalmente deveria saber fazer isso, mas errou. Você, como líder, tem que saber identificar qual foi o comportamento que ela teve que levou a ela a cometer esse erro. Ela não estudou, ela não se preparou, ela não preparou os materiais necessários, ela não estava prestando atenção o suficiente. Enfim, existem N comportamentos que podem ter prejudicado e feito com que ela errasse. A partir desse momento você vai analisar o comportamento e vai corrigir esse comportamento. Como? A primeira coisa é coletando provas, dados e provas, tá? Você nunca vai chamar uma pessoa para o feedback baseado em achismos. Você nunca vai fazer isso, certo? Por quê? Porque você vai ter dados e provas daquilo que você está falando e não acusando. Você não vai acusar a pessoa de nada, tá? Você vai ter dados e provas de que esse comportamento que ela está tendo está prejudicando ela no desempenho dela, no desempenho do cumprimento das suas tarefas, tá? Prepare o ambiente. Eu costumo dizer, normalmente nós no chão de fábrica, às vezes nós não temos uma sala para chamar a pessoa para conversar. Não tem problema. Você tem uma mesinha, talvez com um computador. Ah não, lá onde eu trabalho eu não tenho uma mesinha com computador, eu sou o líder que trabalho no chão de fábrica mesmo, eu fico o dia inteiro no ambiente lá junto com as pessoas. Não tem problema, você vai chamar essa pessoa para um canto onde todo mundo que passe e veja você conversando com uma pessoa vai estar sabendo que ali está acontecendo uma sessão de feedback. Ah, mas eu não tenho um canto, vai para debaixo de uma árvore, não importa. Mas estabeleça e prepare um ambiente onde você e essa pessoa com quem você vai conversar não tenham interrupções, não sejam interrompidos. Para que seja uma conversa honesta, para que seja uma conversa onde você vai expor o que você está pensando, certo? Com, assim, muita assertividade. Você tem que expor o que você está tentando corrigir a pessoa com muita assertividade, sem interrupções e de maneira rápida, certo? Você vai se preparar, você já conhece a pessoa, você já fez o estudo DISC da pessoa, você sabe qual é o perfil dessa pessoa, então você sabe como lidar com ela. A partir do momento que você sabe como lidar com ela, você já vai se preparar para qualquer objeção que ela venha a ter. Como assim, Márcio? Simples. Você começa a falar para a pessoa, ó fulano, aquele comportamento que você teve não cabe aqui dentro da nossa equipe, eu não concordo com esse comportamento, eu preciso que você mude isso. Aí ela começa a dar uma série de argumentos. Se você já estudou essa pessoa e você conseguiu identificar o perfil dela, você já vai ter um contra-argumento para tudo que ela te disser. Então você, como líder, vai muito mais preparado para esse feedback, seja essa pessoa quem for. Se, por exemplo, ela for uma pessoa de influência, lembra lá que a gente falou no começo? As pessoas de influência, aquela pessoa política, aquela pessoa muito articulada, aquela pessoa que fala bem, você mesmo assim você vai conseguir pegar ela e fazer com que ela mude esse comportamento, certo? Então, qualquer que seja a reação dele ao seu feedback, você já vai estar preparado. Uma coisa que é muito importante, pessoal, é você ter em mãos um formulário de registro. Esse feedback tem que estar registrado. Para quê? Para que a pessoa veja que tanto o feedback positivo quanto o feedback de desenvolvimento está sendo anotado. Isso vai ficar de alguma maneira no histórico dessa pessoa. Ah, mas eu não tenho um computador para colocar um arquivo, a minha empresa não tem um sistema que eu possa lançar os feedbacks, não importa. Escreve a próprio punho, escreve por você mesmo, coloca numa pasta no lugar que só você vai ter acesso. Leve e traga essa pasta todo dia de casa, se for o caso, se você não tiver onde guardar, não importa, mas não deixe de registrar isso. O registro mostra que você está sendo profissional. O registro mostra que a qualquer momento você pode voltar e revisitar aquilo.
Se daqui a um ano a pessoa volta a ter aquele comportamento que você já corrigiu, você mostra para ela, fala, aqui ó, eu já corrigi isso, a gente já falou a respeito disso, por que você está insistindo nesse erro? É assim que se faz, pessoal. E outra coisa, o feedback, a responsabilidade dessa comunicação é do líder. Então, por mais que a pessoa fale, a pessoa se justifique, por mais que você deixe a pessoa falar, o entendimento do recado final é de responsabilidade do líder. É o líder que tem que se certificar de que a pessoa entendeu o recado. Tá? Bom, obviamente existem muitas outras nuances para se dar um feedback. Existem muitas outras particularidades para um feedback muito bem construído. Então, se você é novo por aqui, se você ainda não me ouviu falar a respeito disso, por favor, entre lá no meu site www.onovolider.com. Lá eu tenho um e-book gratuito onde eu dou muitos exemplos, eu falo sobre muita coisa que você deve saber para dar um feedback assertivo na sua equipe e crescer como líder, tá? Então é só ir lá no www.onovolider.com e baixar esse e-book gratuitamente. Por que isso? Porque eu só deslanchei na minha liderança a partir do momento que eu comecei a aplicar essa ferramenta na minha turma. E foi muito bom para todo mundo que saiu ganhando com isso. E não só o e-book a respeito de feedback você vai encontrar no site. Lá você também vai encontrar um treinamento completo de liderança, mas a liderança chão de fábrica, a liderança raiz. Não é aquele nível de liderança para gerente, para supervisor, para diretor, não. É para você que está começando na liderança ou para você que quer se preparar para os primeiros níveis de liderança. Você vai se preparar da maneira certa, com quem estava no campo de batalhas até esses dias. Tá? Eu vou te mostrar lá dentro desse treinamento o como fazer tudo da maneira mais assertiva possível, para você já desde o começo buscar uma liderança saudável. Afinal de contas, ninguém precisa sofrer para trabalhar. Além do mais, além de um treinamento completo, com mais de 35 horas de vídeo de treinamento, você ganha 4 sessões de mentoria direto comigo. Nós vamos conversar, nós vamos nos entrosar, eu quero entender o seu momento, quero te ajudar no começo dessa sua liderança. Então serão 4 encontros online, já tudo incluso. Além de que a garantia é uma garantia de 30 dias, onde se em 30 dias, por algum motivo, você falar, não, isso não é para mim, eu não encontrei aqui o que eu vim buscar, não tem problema nenhum. Basta um e-mail e eu devolvo todo o seu dinheiro na íntegra. Não tem problema nenhum, tá? Então vamos lá, vamos continuar aqui com a última dica da técnica de liderança. Valorização. Márcio, na minha empresa não sou eu que determino quem vai ter aumento ou quem não vai ter aumento. Não estou falando de aumento de salário, não estou falando de promoção, estou falando de valorização. Como que essa valorização funciona? Então existe algo chamado lei do 1/3. Grava bem isso, lei do 1/3. O que vem a ser 1/3? Nessa relação de trabalho, existem 3 pessoas interessadas nela. A primeira, a empresa, certo? A segunda, o colaborador. E a terceira, o líder. Então, qual é o papel da valorização nessa troca, nessa relação comercial que existe quando você vende as suas horas e o seu conhecimento técnico e a sua capacidade técnica para a empresa? Então, cada um vai valorizar o outro de uma maneira diferente. Por exemplo, como a empresa valoriza os seus funcionários? A empresa pode dar convênio, a empresa pode dar restaurante lá dentro da empresa, restaurante no local, como se diz. A empresa pode manter o ambiente seguro para que as pessoas trabalhem com segurança. Isso também é uma forma de valorização.
porque é caro, tá? A empresa pode dar um apoio maternidade, transporte, convênio, plano de carreira, enfim, todas essas são ferramentas que a empresa tem para valorizar os seus funcionários. E o colaborador? Como que o colaborador pode valorizar a empresa e começar a fechar essa engrenagem? A empresa valoriza, o funcionário valoriza e vida longa para os dois, certo? Por exemplo, um funcionário que quer se manter na empresa e se destacar perante os demais, que hoje é uma coisa difícil de conseguir, tá? Hoje em dia a pessoa quer ir lá, fazer mais ou menos o dela e ir embora e pegar o dela no final do mês, certo? E aí pegar sim toda a valorização que a empresa está dando, refeitório, vale, enfim, tudo que eu acabei de dizer. Como que a pessoa valoriza a empresa? Cuidando do absenteísmo, não faltando por bobeira ou sem avisar e tudo mais. É a pessoa tendo proatividade, é a pessoa ajudando com melhorias, tá? É uma pessoa que sabe cumprir ordens, é uma pessoa que primeiro ela faz daquilo da melhor maneira possível, depois ela vai sugerir algum tipo de melhoria. É uma pessoa que dá ideias, né? Está sempre ali envolvida, sempre procurando melhorar as suas atividades, as suas tarefas. E aí eu quero abrir um parênteses aqui. Você sabia que é legal que você tenha um preguiçoso na sua equipe? Não aquela pessoa que não faz nada, não, mas aquela pessoa que é preguiçosa, aquela pessoa que é manhosa dentro da sua equipe, é importante que você tenha. Por quê? Porque o preguiçoso, ele sempre vai procurar a maneira mais fácil e rápida de fazer alguma atividade, para se livrar logo daquilo. E aí ele pode estabelecer um novo processo aí na sua linha, onde quer que você trabalhe. Ele ajuda a melhorar o processo sendo preguiçoso. Você acredita nisso? Isso é muito comum, tá? Então a pessoa que valoriza a empresa, ela vai trabalhar com segurança, para não se machucar, obviamente, e não prejudicar o andamento da atividade. Ela vai compartilhar conhecimentos. Tudo aquilo que ela aprendeu, ela faz questão de passar para quem está começando, para quem chegou agora. Isso é uma forma que a pessoa tem de valorizar a empresa que ela está, certo? Agora o líder. O que o líder, que aí chega a nossa parte, o que nós queremos saber? Aonde fica o líder? O líder fica exatamente aqui no meio dessas outras duas. A empresa de um lado, funcionário do outro. O líder vai estar sempre entre a cruz e a espada, né? Ninguém falou que seria fácil ser líder. Você não quer ser líder? Não quis ser líder? Você não quis essa evolução natural na sua carreira? Então esteja pronto para aguentar o tranco. Como que o líder pode valorizar tanto a empresa quanto ao funcionário? Obviamente que se você chegou numa posição de líder, você era um colaborador que tinha todas essas características que eu acabei de citar, que valorizou a empresa. E essa valorização que você deu para sua empresa lhe rendeu esse fruto de se tornar líder. A partir de agora você tem que ser o exemplo para as outras pessoas que continuem a esse tipo de comportamento que você tinha, certo? O que você ainda tem, obviamente. Então a primeira coisa que o líder deve para com os seus colaboradores, mostrando que o líder, a partir de agora, ele é a empresa, ele é a ponta da lança da empresa, certo? Então, como que o líder vai valorizar os seus funcionários? Primeira coisa, você vai oferecer para essa pessoa um desenvolvimento profissional. Fazer com que a pessoa sempre aprenda novas coisas, fazer com que a pessoa sempre aprenda novos processos, o porquê que ela deve ter novos comportamentos. Enfim, o líder vai ser um mentor de cada um da sua equipe. E aí lembra no começo dessa nossa conversa, quando a gente falou da teoria DISC? A partir do momento que você identifica cada perfil de cada colaborador teu, você vai saber exatamente daquilo que ele precisa para se desenvolver. Lembra das características dominantes? Pois é ali que entra a mão do líder para que essa característica seja melhorada e que essa pessoa não seja limitada
por uma característica que é natural dela, certo? Não é fácil não. Tratando todos com ética. Então o líder valoriza a sua equipe quando ele trata todos com ética. Uma outra forma de valorizar é aplicando exatamente essas ferramentas que a gente vem discutindo aqui até agora. A mais poderosa delas, obviamente, o feedback, tá? Então quando você dá um feedback assertivo numa pessoa e a pessoa entende, não, realmente ele está querendo me ajudar, ela vai se sentir valorizada pelo líder, certo? Isso é natural. É natural da pessoa, mesmo que você esteja corrigindo ela, ela se torna grata a você, certo? Um líder valoriza a sua equipe quando ele demonstra confiança na sua equipe, ou individualmente em cada um, ou quando o projeto é grande, não, realmente aqui vou precisar de toda a equipe e eu confio, nós vamos sair daqui e vamos chegar lá do outro lado com êxito. Isso é valorização também, tá? Uma outra forma de valorizar qualquer ser humano que seja é ouvindo. Uma das características mais importantes para um líder é saber ouvir. Então, quando você fica quieto e deixa a outra pessoa externar tudo o que ela está sentindo, ela vai sair dessa conversa valorizada, porque o meu líder me ouve, certo? Quando você cuida do ambiente, quando você se antecipa aos conflitos que podem haver, porque você sabe do perfil das pessoas, a partir daí fica fácil você prever conflitos. Quando você se antecipa a eles e você cuida do ambiente, também as pessoas se sentem valorizadas, certo? Você está entendendo como tudo vai fazendo um ciclo de prosperidade a partir do momento que você pega para estudar, ou pelo menos que você tem consciência de que essas coisas existem? Olha que legal. Se quer valorizar as pessoas, seja verdadeiro. Não seja aquela pessoa falsa. Seja verdadeiro, seja você mesmo. Você não está ganhando nada se ser falso, tá? Outra coisa que você faz, que você mostra para a empresa que você valoriza a empresa como líder. Faça cumprir as normas. Saiba quais são as normas. Código de ética, código de conduta, as normas que regem a sua profissão, as famosas NRs. Você fazendo cumpri-las é uma forma de você e a sua equipe valorizar a empresa. Olha que legal, tá? Uma outra forma de valorizar as pessoas, delegando, delegue, não delargue. A gente tem lá dentro do treinamento Novo Líder uma aula exclusiva sobre como delegar. Você vai aprender tintim por tintim como fazer isso, tirando um peso das suas costas e valorizando a outra pessoa, tá? E fornecer tudo o que seja necessário. A partir do momento que você sabe quem é o perfil das pessoas, a partir do momento que você sabe alinhar as expectativas das pessoas, as metas da empresa, a partir do momento que você sabe dar um feedback robusto, bem construído, bem elaborado, a pessoa se sente valorizada. E olha, não estou dando aumento para ninguém, não estou dando promoção para ninguém. Nem sei se é possível na sua posição, tá? Esses são comportamentos que vão fazer com que a pessoa se sinta valorizada dentro da sua equipe e que ela saia dizendo: vale a pena trabalhar com esse meu líder, porque ele sabe aquilo que ele está fazendo. Ufa, tá legal, pessoal? Então, essas são 4 dicas, 4 técnicas poderosíssimas, que a partir do momento que você dominar e começar a executar isso com maestria, você vai subir muito no patamar da sua liderança. Pode ter certeza disso. A tua equipe vai confiar em você e a tua empresa vai ver que você é capaz de conduzir a tua equipe de maneira eficiente. E aí você só tem a crescer. Tá legal? Então, muito obrigado por ter ficado até aqui. Não esqueça aí de deixar seu like, compartilhar e tudo mais. Se inscreva no canal e muito obrigado, tá? Muito obrigado por ter ficado até aqui. Até a próxima. Fiquem bem. Tchau, tchau.